hoje, gente. Feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Há muitos que esqueceram esse amor. Há muitos que deixaram sua luz. Há muitos que olharam para trás, Desistiram de seguir desistiram de seguir o príncipe da paz. o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Não posso esquecer esse amor e nunca deixar a sua luz. Cante, olharei sempre para frente. Olharei Sempre para frente. Seguirei firme, seguirei firme ao príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Cantem todos. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração. Te louvamos e te agradecemos por estar aqui, na Tua casa e na Tua presença, meu Pai. E o desejo do nosso coração é esse: que o Senhor nos sustente, nos renove, nos fortaleça, que o Senhor nos oriente e que o Senhor nos dê, meu Pai, a visão espiritual para enxergarmos, meu Pai, a realidade, a verdade, meu Pai. Não olharmos este mundo da mesma forma que o próprio mundo o enxerga, porque para o mundo, meu Pai, esse mundo é maravilhoso. Para o mundo, essa terra e a glória desta terra parecem ser eternas, mas nós sabemos, meu Pai, temos plena consciência de que a nossa estadia nesse mundo é só uma questão de tempo. A nossa permanência nessa terra é questão de tempo. E o que eu peço, meu Senhor, é que o Senhor abra os nossos olhos para nós compreendermos que nós não podemos abrir mão da vida eterna por esse mundo, meu Pai. Não nos deixes viver iludidos, meu Pai. Não nos deixes ficarmos embriagados com a glória desse mundo, com a beleza desse mundo.
com os prazeres, as facilidades, a tecnologia. Não nos deixes, meu Pai, nos perder no meio do caminho, porque muitos, iludidos, meu Pai, com essa vida, ficaram no meio do caminho. Por isso, eu entrego aos teus cuidados, meu Pai, esse culto, o estudo do livro do Apocalipse, a revelação do final dos tempos, para que o Senhor, meu Deus, venha nos orientar, para que o Senhor venha nos iluminar, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, meu Pai, e que o nosso coração não fique apegado a essa vida, mas que nós estejamos prontos para conhecer a verdadeira vida que virá após essa vida, após esse mundo de ilusões. Meu Deus, então eu te peço, venha com a tua presença nos abençoar e nos orientar, e tomar, meu Deus, a direção deste culto em tuas mãos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Podem sentar, por favor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje, possivelmente, a gente vai terminar a última carta, que é a carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga graças a Deus. Muito bem. Essa carta que nós vamos ler hoje, é a 7ª carta da revelação do Senhor Jesus para João, na ilha de Patmos. Você observou que nas 6 cartas anteriores, sempre havia um elogio e uma repreensão, em todas elas. Essa carta de Laodiceia não tem nenhum elogio. Ela foi uma igreja reprovada por Deus. Os grandes estudiosos da Bíblia dizem que essa igreja, ela representa a igreja dos últimos dias. Ela representa a condição espiritual da igreja antes do arrebatamento, porque ela retrata bem a pobreza espiritual em que vai se encontrar a humanidade próximo à volta do Senhor Jesus. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, para você poder assim ter uma visão um pouco melhor dessa igreja. Laodiceia era uma cidade muito próspera, pois era considerada um paraíso fiscal e era mantida por pessoas de grandes riquezas para a sua época. Laodiceia ficava entre as cidades de Colossos
e de Hierópolis, no vale do rio Lico. Colossos era uma cidade de águas termais, que abastecia, por meio de aquedutos, a cidade de Laodiceia, com suas águas mornas, e de Hierópolis, com as águas frias. As águas mornas de Laodiceia causavam mal-estar e vômitos ao serem ingeridas. Este fato, essa característica, foi utilizada pelo Senhor Jesus para retratar a situação espiritual da igreja de Laodiceia, como veremos mais à frente. Esse é o panorama assim, geral da igreja de Laodiceia. Quando Jesus fala a respeito de vomitar você da minha boca, porque você é morno, ele está trazendo uma característica muito própria da cidade. Porque a cidade de Colossos, ela abastecia Laodiceia e Hierópolis em seguida. Então a água termal saía quente de Colossos, morna em Laodiceia e fria em Hierópolis. A água fria, legal, água fria. Água termal, muito boa. Água morna, não presta para nada. Então Jesus retrata a situação da igreja dessa forma, pegando uma característica da própria cidade. Bom, o versículo 14 diz assim, olha, vamos agora ver alguns versículos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, agora você já conhece Laodiceia. Estas coisas diz o Amém. Quer dizer, todo o assunto tratado na carta é falado por quem? Pelo Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De quem está se falando? Está falando de Jesus, nós sabemos disso. Mas vamos buscar uma referência do princípio da criação de Deus, para ficar muito bem claro, no Evangelho de João. João capítulo 1. Deixa Apocalipse aqui, a gente volta já, tá? Não sai de Apocalipse não. Mas vamos lá no Evangelho de João, do versículo 1 ao 4. Muito bem, diz assim, olha, a encarnação do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz de quem? Você observou o versículo 2? Ele estava no princípio com Deus. E aqui fala sobre o nascimento de Jesus, através de Maria. Então, voltando no Apocalipse, então o versículo 4 fala, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e quem mais? O princípio da criação de Deus. Então, ó, tudo que nós vamos ler aqui na carta de Laodiceia, foi dito por quem? Por aquele que caminha entre os 7 candeeiros e que tem na mão as 7 estrelas, que são os 7 anjos ou 7 pastores da igreja, como diz no capítulo 1. Bom, o versículo 15 fala assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de fazer o quê? De vomitar-te da minha boca. Estar frio, no contexto espiritual, estar frio, são aquelas pessoas que estão totalmente distantes de Deus. Sabe aquelas pessoas que não querem saber de Deus para nada? Que Deus, que a fé, que Jesus, que a Bíblia, que a oração, que a igreja, está fora do contexto de vida dessas pessoas. Elas não cogitam a possibilidade de, por exemplo, estar numa igreja, frequentar uma igreja. Elas não passa pela cabeça delas a ideia de ter que, por exemplo, acordar de manhã e apresentar o dia dela a Deus. Isso não faz parte da vida da pessoa. Ela é uma pessoa totalmente fria. Mas Jesus falou assim, olha, quem dera se fosse frio. Por que ele diz isso? Porque aquele que é frio hoje, amanhã pode ser revelado para ele o Evangelho, a verdade pode ser revelada a ele e ele despertar. E ele passar a ser uma pessoa quente. É ou não é? Há pessoas hoje que podem estar na prostituição, na vida do crime,
com a vida totalmente errada, talvez na feitiçaria, na bruxaria. E essas pessoas amanhã o evangelho pode chegar até elas, e essas pessoas despertarem de tal forma para o evangelho, que elas se entregam de uma tal maneira e passam a ser um grande homem, grande mulher de Deus. Elas saem do frio para o quente. Então Jesus fala, quem dera fosse frio, quem dera fosse quente. Quem é o quente? O quente é aquele que um dia foi frio, recebeu o evangelho, abraçou o evangelho, despertou para o evangelho, hoje vive pela fé no Senhor Jesus, hoje tem prazer na presença de Deus, hoje tem alegria na presença de Deus, hoje aquela pessoa que ela está em oração, lendo a Bíblia, aprendendo, tem prazer em crescer no entendimento das coisas de Deus, sim ou não? É uma pessoa que hoje está, vamos dizer assim, a todo vapor, hoje ela está quente, hoje ela não consegue imaginar, por exemplo, não ouvir a palavra de Deus, ou não orar, não vir à igreja, porque tudo isso hoje faz parte da vida dela, por ela ter descoberto o valor do sacrifício que Jesus fez por ela, a gratidão que ela tem hoje. Então essa pessoa é quente, mas o grande problema é o morno. Por quê? Quem é o morno? O morno é aquele que conhece a verdade, conhece o evangelho, ele já foi frio, ele já foi quente, mas hoje ele está morno. É aquela pessoa que a sua vida hoje é uma mentira. Ele conhece, mas não pratica. É uma pessoa morna. E Jesus falou assim, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Muito bem, vamos ler na Bíblia de novo. Versículo 17, que é o cerne da mensagem, é esse aqui. Pois dizes, o que o morno diz? Qual é a mentalidade? Qual é o coração do morno? Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Compreenderam? O cristão morno é aquele que tem a ideia de que sua vida física, falando de saúde, e a sua vida material, casa, carro, empresa, dinheiro no banco, futuro assegurado, as melhores roupas, etc., serve como parâmetro para a conclusão de que sua vida espiritual está bem. O morno é esse. O morno é aquele que no caminho de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, ele considera que ele está bem espiritualmente. Por quê? Porque ele olha para a sua vida física e não encontra doença. Estou bem de saúde. Ele olha para a sua casa e tem uma boa casa. Olha para o seu carro, tem um bom carro. Acessa a sua conta bancária, tem muitos números na sua conta. Olha no seu guarda-roupa, tem as melhores roupas. Seu sapato, o melhor sapato. Relógio, o melhor relógio. Os restaurantes, os melhores restaurantes. E ele, veja só, o problema não é você ter as coisas, tá? Não é isso que eu estou dizendo. O problema é ele considerar, ou ele se considerar espiritualmente bem, baseado nessas coisas. Não tem nenhum problema você com o seu trabalho, com a sua honestidade, com o seu empenho, com o seu estudo, com a sua capacidade, com o seu desenvolvimento, com o seu aperfeiçoamento, você crescer na vida. Essa não é a questão. Essa não é a questão. Tantos homens de Deus na Bíblia foram homens muito ricos. Sim ou não? Quem pode dar um exemplo? Davi, Salomão, é ou não é? Sim ou não? José de Arimateia, que cedeu o túmulo dele, ele era um homem rico, cedeu o túmulo dele para Jesus. Então o problema não é você ter ou não ter, o problema é você considerar que por causa disso, você está espiritualmente bem. E aí está o grande problema. Porque por um lado, a pessoa tira como parâmetro a vida física e a vida material, e ela se esquece do mais importante. Qual é o mais importante? Que é a comunhão dela com Deus. Então, ela não baseia a vida espiritual dela na vida que ela leva com Deus, mas sim na condição de vida que ela tem
ou na vida física dela. Compreende? Preste atenção, a vida material, a vida física, o meu sucesso não serve de parâmetro para que eu chegue à conclusão de que eu estou bem com Deus. Não é nada disso. Mesmo porque os olhos de Deus não estão voltados à prosperidade. Os olhos de Deus não estão voltados para esse mundo. Os olhos de Deus estão voltados para cima. E Deus, pessoal, quando Ele vem até alguém, Deus quando chega até alguém, normalmente os olhos do ser humano, os olhos estão voltados a tudo que tem nesse mundo. Quando a pessoa se converte, Deus ele faz assim, ó. Ele faz você começar a olhar para onde? Que a vida não se resume naquilo que os nossos olhos enxergam aqui, porque essa vida é passageira, a outra vida é eterna. E tem muita gente que por causa dessa vida abre mão da vida eterna. Lê comigo uma passagem, aqui mesmo no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, 13 diz assim, ó, Jesus reprova a avareza. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Olha o que ele falou aqui, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico, produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e o quê? Então eu posso entesourar muitas coisas para mim, e não ser rico para com Deus. Então a minha riqueza material, o meu estado material, não traduz a minha vida espiritual. Eu posso não ter até muitas coisas e estar rico diante de Deus. E eu posso estar muito bem na vida e ser um pobre, cego, miserável e nu diante de quem? De Deus. Vamos ler mais uma passagem? Em 1 Timóteo 6, do 3 em diante. O tema é esse aqui, ó, os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo, olha, isso aqui é sério, hein? Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada,
e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, observa como o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós com relação às ambições do mundo. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não podemos ter isso ou ter aquilo, mas a Bíblia manda nós tomarmos muito cuidado, porque muitos, na ganância, na avareza, se perderam pelo caminho. Caíram em ciladas, em grandes tentações, orgias e tudo mais. Então, as pessoas às vezes se iludem, achando que quem tem isso, tem aquilo, é feliz. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Às vezes você encontra mais felicidade, harmonia, amor, sinceridade e verdade, às vezes numa casinha de 2 ou 3 cômodos, que todo mundo come 2 ou 3 na mesa e o resto come no sofá, porque não tem onde mais colocar o prato. Mas eles estão rindo, brincando, um é pelo outro, um está defendendo o outro. É ou não é verdade? Às vezes há mais alegria naquela casa do que naquela mansão que a gente passa e perde de vista, e que às vezes o pai está num cômodo, o filho está lá no outro cômodo, a esposa está lá no outro cômodo, e que às vezes passam dias, eles nem se veem. Que sentam para comer, e quem fica do lado dele na hora de comer é o mordomo. O mordomo é a única pessoa que conversa com ele. Por quê? Porque as pessoas acham que tendo as coisas materiais, isso traduz a felicidade. E Jesus deixou bem claro aqui, que prosperidade, dinheiro, riqueza, não traduz a vida do homem. A felicidade do homem não está vinculada aos bens que ele possui. Quantas mulheres, por exemplo, viviam uma vida mais simples com os pais e era feliz. Casou-se com um homem muito rico e hoje, lá na casa dela, na mansão na casa dela, senta, chora e fica lembrando de como era feliz na casa dos pais. E hoje ela descobriu que não é a casa bonita que faz a felicidade, é a família bonita que dá felicidade. É a família unida que dá felicidade. É o respeito entre a família que dá felicidade. Pode ser pobre, pode ser rico, mas a felicidade está na família. Valorize a família. Valorize a sua família. Valorize o seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Crie situações para estar com a família reunida, porque esse é o valor. A felicidade de um homem está aí, principalmente quando a presença de Deus está ali no meio daquela família. Muito bem, deixa eu continuar lendo aqui. O cristão morno não lê a Bíblia, não ora, os cultos da igreja não são prioridade. Financiar a pregação do Evangelho com seus dízimos e ofertas não lhe diz respeito. Falar de Jesus e da salvação é sempre responsabilidade de alguém, mas nunca dele. Esse cristão já foi frio e também já esteve quente. Agora, porém, é morno e está prestes a ser vomitado da boca de Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. Bom, versículo 18 diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O ouro refinado pelo fogo fala de quem? Não há riqueza maior do que o nosso Senhor Jesus. E por que a Bíblia fala que ele é o ouro refinado pelo fogo? Por causa do sofrimento que Jesus passou. Todo o sofrimento de Jesus, todo o sofrimento dele, o tornou digno de ser o nosso Senhor. Por que nós sabemos que ele é o ouro refinado pelo fogo? Nas cerimônias judaicas, o cordeiro, ele era sacrificado, o sangue era aspergido no santuário, no local chamado propiciatório, e o cordeiro, ele era queimado. Não podia ser nem cozido, nem frito, ele tinha que ser assado, tinha que ser queimado. Porque aquele cordeiro já era uma profecia sobre quem?
Então, no calor do sofrimento do Calvário, é que Jesus se tornou o nosso Salvador. Compreenderam sim ou não? Tinha que ser assado. É assim que era. Então, Jesus, ele é o ouro refinado pelo fogo. As vestiduras brancas representam a purificação pelo sangue de Jesus. Então, o sangue derramado por Jesus por nós nos purificou de todos os nossos pecados e nos deu vestes alvas como a neve. O colírio significa enxergar a verdade da justificação pela fé, que não há salvação sem o quê? Cristo. O lema da igreja dos últimos dias, preste atenção agora. Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. Aquela igreja que é rica, tem muito o quê? Mas é pobre espiritualmente. O lema da igreja dos últimos dias é: se Deus é Deus, Ele tem que mostrar. Do contrário, Ele não é Deus. Outro lema: ou Deus é, ou Deus não é. Ou Ele me abençoa, ou Ele muda a minha vida, ou eu viro as costas para Ele. E essa é a base da teologia da prosperidade, onde Deus é medido, Deus é considerado pela quantidade de riqueza que Ele me proporciona. E se Ele não me proporciona a riqueza que eu quero, então eu desconsidero-o como Deus. Essa é a filosofia de muitas igrejas hoje em dia. Se Deus encher meu bolso de dinheiro, Ele é. Se o meu bolso não encher, Ele não é Deus. Se Deus me cura, Ele. E se Ele não me cura, Ele não é mais Deus. Então há um constante negócio. Deus tem que estar a todo momento provando para o homem que Ele é Deus. Isso na igreja moderna. Isso na igreja atual. Mas eu pergunto, Deus precisa provar alguma coisa para mim? Deus precisa provar alguma coisa para você? Precisa? Porque afinal de contas, né, Deus não pode viver sem mim. É ou não é verdade? O que seria de Deus sem mim? Então, se Ele quer eu como parceiro dEle, para me ajudar Ele na difícil missão dEle, então Ele tem que provar para mim que Ele é digno de receber minha consideração. Então Ele tem que fazer isso, isso, e se Ele fizer isso aqui, então, parceiro. Se não fizer, então, eu vou arrumar outro. É assim que o mundo hoje lida com Deus. Deus só é se Ele fizer o que eu quero. Se Ele não fizer o que eu quero, então Ele não é Deus. Ninguém considera o que Ele fez. Ninguém olha para o Calvário e lembra do filho dele gritando lá na cruz. Isso ninguém lembra. As igrejas não querem que as pessoas saibam disso hoje, não. As pessoas não querem chamar a atenção do povo hoje para a realidade do Calvário. De um homem que só fez o bem nessa vida. O único homem que pisou nessa terra aqui, que mereceu o céu. Único. O ser humano diz que o maior acontecimento da humanidade foi o dia que o homem pisou na lua. Não dizem? Errado. Foi o dia que Deus pisou aqui nessa terra. Esse foi o maior acontecimento. E ninguém considera isso. Os gritos de Jesus na cruz pelos pecados meu e teu, a dor que Ele passou, a humilhação que Ele passou, ter aceito trocar de lugar comigo e com você e gemer como Ele gemeu lá, carregando o sofrimento e a dor do mundo sobre Ele, para que eu e você pudesse hoje falar assim, estou salvo. Isso ninguém lembra. Isso não é importante não. Sabe por quê? O que adianta ser salvo com o bolso vazio? É melhor então crer no diabo, porque pelo menos o diabo pode dar o que eu quero. Essa é a ideia do mundo. Essa é a ideia do mundo. E elas se esquecem do valor do que Jesus fez por ela. Elas não sabem que se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nenhum de nós aqui entraria na onde? No céu. Nenhum de nós. Nenhum. Porque não tem ninguém que presta nessa terra. Ele foi o único bom e que morreu como se fosse o pior dos pecadores, para que os piores dos pecadores pudessem entrar no céu. É isso que tem que me motivar e te motivar a andar na presença de Deus. Deus não tem que provar mais nada não. O que Ele fizer daqui para frente é lucro, meu amigo. Se Ele me cura, amém, graças a Deus, olha que maravilha. Se Ele abençoar minha família, graças a Deus. Se Ele abençoar minha vida financeira, obrigado, Jesus. Mas se Ele não fizer nada disso, Ele já fez o suficiente
para garantir o meu lugar no céu. Isso basta para mim. Isso tem que ser o que basta para cada um de nós. Diga graças a Deus. Mateus 6,19. Fala sobre os tesouros no céu. Quem achou, diga amém. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros na onde? No céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro? Esse é o segredo. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Veja, eu vou reforçar. Não é porque você tem carro, casa, uma chácara, um sítio, dinheiro no banco, quer dizer que você está mal com Deus. O que você não pode é olhar para tudo isso e achar que isso está dizendo que você está bem com Deus. Não, analise a sua vida com Deus de outro prisma, de outro ângulo. Ler a Bíblia, orar, vir na igreja, procurar viver de acordo com a vontade de Deus. Saber, por exemplo, isso aqui está errado? Não vou fazer, porque desagrada a Deus. Não vou fazer. Isso aqui está certo? Vou fazer porque Deus quer que eu faça. Eu estou bem com Deus, por quê? Porque hoje eu olho para o Calvário e sei que lá está a minha salvação. Minha salvação não está nas minhas obras, minha salvação está em Cristo. Ele é o meu Salvador. Esse é o parâmetro de se analisar se eu estou bem com Deus ou não. Se eu tenho procurado agradar o meu Salvador ou não. Então você pode ter o que você tem. Não tem nenhum problema não, fique tranquilo quanto a isso. A pergunta não é essa. A pergunta é onde está o teu coração. Porque você pode, por exemplo, ter tudo do bom e do melhor, mas o seu coração está em Deus. E a prova disso é que você, até aquilo que você tem, você usa para fazer um bem para alguém. Por exemplo, há pessoas na igreja que elas às vezes fecham um negócio grande, né? Por exemplo, pastor, fechei um grande negócio. Poxa, que bacana. Mas sabe qual é a alegria dela? Ela fala assim, esse mês o meu dízimo vai ser melhor. Esse mês a minha oferta vai ser melhor. Olha a alegria dela onde está. Deus abençoou ela, mas a alegria dela é poder fazer algo mais pela obra de Deus que até então talvez ela não pudesse fazer. O coração dela está na vontade de Deus. Não é bacana isso? Aonde está o teu coração? Lá está o teu tesouro. Mas há pessoas que não são assim. Há pessoas que o coração dela está naquilo que ela tem. Então, tenha tudo, mas o seu coração tem que estar onde? Tem que estar em Jesus. Tem que estar na vontade de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito, muito abençoe você. Que você nunca tenha falta de nada, mas que o seu coração nunca se perca por causa disso. Mas que o seu coração nunca se desvie por causa disso. Estou tentando fazer você enxergar o coração. Aonde está o coração da pessoa? A pessoa vai viajar. Não é bom viajar? É gostoso viajar. Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. É muito bom. Mas a pessoa vai viajar e o coração dela está onde? A pessoa às vezes ela fala assim, ó, poxa, eu estou aqui em Nova York. O pastor vai começar o culto lá na igreja agora. Ô, meu pai. Ela está lá, o coração está aqui. Ela não está se perdendo com a vida. O coração dela continua aqui. Viaja mesmo, aproveita a vida. Não tem nenhum problema não. Vai curtir a vida, é gostoso. Vai passear, viajar, sair com a família. Isso é muito bom. Só que não tira o coração de Jesus. Porque quando o seu coração começa a se prender a esse mundo, você começa a ficar morno. E o morno é aquele que a Bíblia diz que Jesus vai vomitar de sua boca. Aprenda a ter tudo. Mas só dê valor a uma coisa. A vida que você tem na presença de Deus. Porque essa é a mais importante. Amém? Fica de pé, a gente vai continuar daqui semana que vem, tá? Que ainda tem algumas coisas aqui para a gente falar importante. Coloque a mão no coração um instantinho. Feche os seus olhos. Como é importante o seu coração estar na presença de Deus. E Deus não tem que provar nada para mim ou para você. Ele é Deus, sempre será Deus, independente do que nós possamos pensar a respeito dele. Nem a nossa bondade, nem a nossa maldade vai mudar Deus da sua essência. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, por esta noite na tua casa. E antes de nós irmos embora, eu quero pedir perdão, meu Pai. Quero pedir perdão ao Senhor pelos anos da nossa ignorância, os anos de estupidez, quando o nosso coração maldito, corrompido, cego, miserável, nos levava a acreditar que a felicidade do homem estava nos bens materiais. Sabe, meu Pai, há pessoas que não sabem, mas são felizes, mesmo quando ela está partindo um ovo em 4, mas ao lado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de pessoas que a amam e a querem bem, porque a vida nada mais é do que uma fase, e às vezes nós estamos dentro de uma fase crítica, aquela fase, meu Pai, de procurar uma moeda para comprar um pão, que não é prazeroso e nem nos traz alegria, mas às vezes é mais feliz aquele que está comendo um pãozinho seco do que aquele senhor milionário que está deitado naquele leito de um hospital, entubado, sendo alimentado por uma sonda, sendo limpo por uma enfermeira e abandonado pela família. Oh, meu Pai, nós nos sentimos tão tolos às vezes, tão tolos, meu Pai, porque às vezes ficamos aborrecidos com a vida, chateados com a vida, quando as coisas não saem como nós gostaríamos, quando um negócio não dá certo, quando aquela viagem não dá certo, quando quebra alguma coisa na empresa, e a gente espragueja, se irrita, como se o mundo estivesse acabando. Ah, meu Pai, não deixe os nossos olhos ficarem turvos, mas que o colírio da verdade toque nos nossos olhos, para nós enxergarmos, meu Pai, que as melhores coisas da vida são de graça, como a nossa família, como beijar quem nós amamos, sentir o abraço quentinho da nossa mãe querida, o olhar sincero do nosso pai, querendo o nosso bem, orientando para a gente poder ser um pouquinho melhor na vida. E às vezes isso passa desapercebido, meu Pai, porque a ganância, a vaidade, a avareza toma conta do nosso coração, e no nosso pensamento só existe uma palavra: mais, mais e mais. Meu Senhor, muda o nosso coração. Espírito Santo, que nesta noite que nos foi revelada a pobreza espiritual da igreja de Laodiceia, e que nós, meu Pai, não nos encontremos assim, nos achando ricos,
abastados, prósperos, cheios de saúde, mas estamos a ponto de ser vomitados da tua boca, meu Pai. Sabe, meu Senhor, no dia do juízo final, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ver pessoas que tinham de tudo nessa vida, clamando por uma gota d'água. E nós vamos ver pessoas, meu Pai, que eram nossos empregados, talvez, funcionário nosso, que estava lá passando às vezes fome em casa, um vizinho nosso, um amigo, um parente, sendo vestido de vestes brancas e recebendo a coroa da vida eterna. Nos ajude, meu Pai, nos ajude a ter o nosso coração no verdadeiro tesouro. Não permita, meu Pai, que nos enganemos com as ilusões dessa vida. Que o Senhor abençoe o teu povo, meu Pai, com saúde, com uma família abençoada, com a prosperidade. Abençoa mesmo, meu Pai. Mas não permita, meu Senhor, que eles fiquem cegos por aquilo que têm, que usem tudo que o Senhor tem permitido para a prostituição, para o pecado, para a orgia, para a dissensão, para orgulho, para a vaidade. Não, meu Pai, mas que tudo que o Senhor permitir chegar a nós, que seja para ajudar o nosso semelhante, fazer um bem para o próximo, para abençoar a nossa família, sabe, meu Pai, para abençoar a igreja, para o evangelho ser anunciado. Dê esse coração para o teu povo, meu Pai. Não deixe o teu povo se apegar àquilo que tem, mas que o coração do teu povo esteja apegado a Ti, meu Pai, porque dia ou menos dia, nós vamos embora daqui, e tudo vai ficar para trás. Pai querido e amado, não deixe o nosso coração se afastar de Ti, mas que estejamos sempre ligados ao Senhor e à nossa família, que são os nossos maiores tesouros. Pai querido e amado, abençoa e consagra com Teu poder para a Tua honra e Tua glória, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos nós. Digam assim comigo: meu Deus, que o meu coração seja todo Teu, 100% do Senhor, que jamais eu venha me iludir com essa vida, meu Deus, e que nunca falte o pão de cada dia na nossa mesa. Abençoe, meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga que assim seja, e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, de todo o coração. Amém. Amém? Faz assim, ó. Tchau. Vai com Deus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ó, quarta-feira a gente vai continuar o estudo aqui, tá? Vai com Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua